Imagine-se diante de um espelho sombrio, onde cada reflexo seu é uma pergunta incômoda. Você está vivendo como chama ou como cinza? O título que trouxe até aqui, 10 lições brutais para nunca mais ser engolido pela mediocridade, Nietzsche, não é uma promessa leve, é uma sentença. Nietzsche não escrevia para acariciar consciências, mas para rasgá-las. Cada lição que iremos atravessar será como uma lâmina, cortando os tecidos da mesmice até expor a carne crua da sua vontade de poder. Este vídeo não é um convite para pensar. É uma convocação para se erguer como um terremoto contra tudo o que em você ainda rasteja na mediocridade. Antes de continuarmos, quero que você prove que não está aqui apenas como espectador passivo. A chave deste vídeo é a palavra abismo. Escreva essa palavra nos comentários agora. Isso não é apenas um gesto banal. É um pacto simbólico, um selo de que você aceita olhar para dentro do seu próprio vazio, como Nietzsche olhou, e não fugir. Apenas depois desse pacto verbal poderemos mergulhar no campo onde as lições brutais aguardam. Feche os olhos por um instante e sinta a respiração pesar. Imagine o abismo como uma presença viva dentro do seu peito. Não é uma metáfora distante, é a sensação de que, apesar de tudo o que já conquistou, algo ainda falta, algo ainda grita. O abismo é a ausência de sentido que corrói. É a noite interior que todos evitam encarar. E aqui está a primeira lição brutal. Nietzsche dizia que quem olha para o abismo corre o risco de ser olhado de volta por ele. Pergunte-se, quantas vezes você desviou o olhar por medo de ser engolido? Quantas vezes escolheu a mediocridade só para não enfrentar essa mirada? A segunda lição é a coragem de arder sozinho. Nietzsche via a mediocridade como o resultado de viver pelos olhos dos outros, de buscar aprovação em cada gesto. Ser devorado por essa necessidade é morrer sem nunca ter vivido. Ele dizia, torna-te quem tu és. Essa frase não é poesia, é dinamite. Pergunte-se agora, você está se tornando quem realmente é ou apenas um reflexo domesticado do que esperam de você? O corpo já sabe a resposta. Sinta no estômago o peso dessa pergunta. A terceira lição brutal é que Deus está morto. Muitos entendem essa frase de forma superficial, mas ela significa o colapso de todas as certezas herdadas, o fim de um céu garantido, a queda dos modelos prontos de moralidade. Quando esse pilar rui, a maioria se desespera e corre de volta para qualquer ilusão que a mantenha aquecida. Mas Nietzsche nos chama a suportar o vazio, a criar novos valores no espaço deixado pelo cadáver das velhas crenças. O que você cria quando não há manual? O que você inventa quando não existe chão? A quarta lição é a travessia do niilismo. Estar engolido pela mediocridade é viver num estado de anestesia, onde nada tem peso verdadeiro. Nietzsche via o niilismo como uma doença, mas também como uma passagem necessária. É preciso atravessar o deserto do nada faz sentido até emergir no oásis da criação de sentido próprio. Você já esteve nesse deserto? Ou ainda tenta se esconder dele atrás de distrações e rotinas vazias? A quinta lição é a mais perigosa. A vontade de poder. Não é desejo de dominar outros, como muitos interpretam, mas a pulsão íntima de expansão, de transbordar além de si mesmo. Cada gesto que nasce dessa força é um ato de autossuperação. A mediocridade tenta conter essa energia, aprisioná-la em rotinas, em desculpas, em justificativas. Mas o corpo sabe quando está preso, sente-se sufocado, cansado, exausto, sem motivo. Pergunte-se, onde em sua vida você está traindo sua própria vontade de poder? A sexta lição brutal é compreender o eterno retorno. Imagine viver esta mesma vida, com cada detalhe, repetida infinitas vezes. Se essa ideia lhe causa desespero, então você já sabe que está vivendo aquém de sua potência. O eterno retorno é um teste, um espelho cruel que pergunta: aceitaria viver assim para sempre? Se a resposta for não,
então a mediocridade já o engoliu. A sétima lição é o nascimento do além do homem. Nietzsche não falava de uma figura mitológica, mas da possibilidade de cada ser humano transcender suas limitações herdadas. O além do homem é aquele que cria valores novos, que não se curva diante das correntes invisíveis da moralidade coletiva. Ser engolido pela mediocridade é escolher permanecer no mesmo degrau da escada quando todo o cosmos o chama para subir. Onde você está estacionado quando poderia estar ascendendo. A oitava lição é encarar o sofrimento como aliado. Nietzsche dizia que é através da dor que a grandeza se forja. A mediocridade busca anestesia, conforto e fuga, mas o espírito elevado transforma cada golpe em musculatura da alma. Pergunte-se, qual dor você tem evitado? Qual ferida, se atravessada, poderia se tornar sua maior força? A nona lição é matar a piedade que enfraquece. Para Nietzsche, o excesso de compaixão, que apenas sustenta a fraqueza, é uma armadilha. Ele não falava de crueldade, mas de perceber que perpetuar o vitimismo é negar a capacidade de superação. Muitas vezes, você se sabota sob a máscara da piedade por si mesmo. A mediocridade se alimenta dessa voz interna que diz: você não pode, você não merece, é melhor desistir. Essa é a mentira mais mortal. A 10ª lição brutal é afirmar a vida, com todas as suas imperfeições, dores e delírios. Nietzsche nos chama a dizer um sim radical à existência, não como quem se resigna, mas como quem transforma cada sombra em energia de criação. A mediocridade vive no não posso, não dá, não é para mim. A alma elevada vive no sim, mesmo diante do caos, porque cada sim abre portais invisíveis de força. Agora respire fundo. Perceba como cada palavra já mexeu em regiões de você que estavam adormecidas. Essas 10 lições não são teoria, são chaves existenciais que exigem prática, coragem e sangue. E a pergunta que fica é: se você fosse obrigado a viver eternamente esta mesma vida, do jeito que está hoje, aceitaria o eterno retorno, ou teria que incendiar sua própria mediocridade para nascer de novo? A vida comum é um rio morno que arrasta multidões, mas o que atravessamos aqui foi um mergulho nas águas geladas de Nietzsche. Cada lição brutal foi um golpe contra a mediocridade que sufoca em silêncio. Agora, os véus caíram. O abismo não é apenas metáfora. É presença viva. A vontade de poder não é conceito, é respiração do próprio ser. Hoje, aquilo que antes parecia apenas psicológico revela-se como campo energético e destino em movimento. A frase de ativação existencial que deixo é: o abismo arde em mim. Escreva isso nos comentários e sele este pacto invisível, tornando-se não apenas espectador, mas força em expansão. Se a sua alma sentiu ressonância, permita-se caminhar mais fundo neste campo de conhecimento. O canal Nyetak não é apenas um canal, é um portal filosófico para mentes que recusam ser engolidas pela mediocridade. Conecte-se, inscreva-se e mantenha essa chama acesa junto a outros que também ousam atravessar o vazio. Gratidão profunda por ter atravessado este rito de pensamento comigo. Cada palavra que vibrou aqui foi também sua.